Quem é o Pedro Guimarães? Era um habitué das lives do presidente Bolsonaro, não é? Um sujeito que era sempre chamado para acompanhar em inaugurações de agências, de subagências, de esse tipo de coisa. Ele estava sempre convocando e engajando o presidente da República e vice-versa. Nós não estamos falando de um funcionário distante, nós estamos falando de gente que tinha muita intimidade com o poder e com, vamos ver, o modo Bolsonaro de ser. É isso que eu queria chamar a atenção, Helena, amigos. Faz todo sentido que esse absurdo desse assediador tenha tanto poder e tenha tanta força dentro do governo. A lógica do governo Bolsonaro é uma lógica de assédio moral, de violência, de, de pressão sobre as pessoas, de autoritarismo mesmo no relacionamento com os outros e de intimidação permanente. Você ouviu as gravações que vazaram sobre agora que ele saiu do governo, que ele saiu da Caixa? Os superintendentes, diretores da Caixa gravaram, alguns deles gravaram essas cenas de assédio, né, com os piores termos possíveis, dentro de reuniões da mais alta cúpula da Caixa Econômica Federal. E o modo como Pedro Guimarães se dirige aquelas pessoas é totalmente o modo do Bolsonaro se dirigir ao Brasil. Então, quer dizer, e a história aí, até então, não sabida, não conhecida pela sociedade brasileira, de ter um homem no comando de um banco público tão importante, não é? Permanentemente assediando funcionárias, ao que parece, né, a julgar pelo depoimento de corajosas subordinadas que se expuseram a represálias por causa de sua coragem de vir a público e à justiça fazer essas denúncias. Isso expressa mesmo um padrão de comportamento estimulado, isso que eu quero dizer, estimulado pela hierarquia. Essa não é uma exceção, ao contrário do que faz querer passar o governo Bolsonaro. É a regra desse governo. Não é? Nós não estamos discutindo aqui já mais, nem mais governo popular, nem mais neoliberalismo. Nós estamos discutindo entre um governo, não uma pessoa, mas um governo de assediadores, né? E que tenta fazer valer sua mentalidade ditatorial à base do medo e do constrangimento sobre toda a sociedade. Então, essa é uma lógica, mas que ela se dá não de maneira assim teórica, como aquela que eu estou explicitando, ela se dá no corpo da mulher, sobre o corpo da mulher. Não é? É de uma agressividade, é de algo abjeto, não é? Que uma demissão voluntária ou não resolve, porque é uma lógica e que vai estar em jogo nessa eleição. Essa questão também está em jogo nessa. É a permanência desse poder de opressão sobre as mulheres que está em jogo nessa eleição. Já passou além de todas as questões, passou a ser uma questão de frente nessa eleição, não é? E faz todo sentido isso que eu queria dizer com o padrão de comportamento do Bolsonaro até esse momento, né? E que ele tenta se livrar, como você falou, Helena, ele tenta se desobrigar dessa responsabilidade que, na verdade, Bolsonaro estimula e estimulou como política mesmo,
de governo, porque ele é contra a libertação das mulheres. Ele sempre foi contra a libertação das mulheres. Ele sempre foi contra os direitos das mulheres e os direitos das minorias de maneira geral, não só das mulheres, que são uma maioria, mas também das outras minorias que tentam se expressar na sociedade. Então, é muito expressivo esse caso, não pode ser esquecido e não pode ficar substituído por outros temas.